Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pencast. E no episódio de hoje a gente tem uma história bem interessante para contar, que é a história do irmão do Vinícius Pasco Antônio, o Gabriel Pasco Antônio, que depois de 7 anos trabalhando como advogado, resolveu mudar de área e vai contar pra gente como tá sendo essa transição. E para contar essa história estamos aqui, o irmão gêmeo do Gabriel Pasco Antônio, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? E aí, Gabriel, e aí, pessoal, beleza? Tu vê, já não basta ele imitar meu rosto, agora ele quer imitar minha profissão também. O Gabriel Lima. Fala pessoal. Parece que eu tô vendo duas vezes o Vinícius aqui, mas não, realmente tem duas pessoas diferentes. E o Gabriel Pasco Antônio. Como você tá, Gabriel? E aí, galera, beleza? É um prazer primeiro, né? Obrigado pelo convite. E vamos ver o que sai aí com o Vinícius, né? Ele já falou que vai me ajudar. Eu vou começar falando uma coisa, né? Hoje eu acho que vocês não tão parecidos, mas sabe que a gente já pegou ônibus juntos. E eu não sei se tu lembra, Gabriel. Uma vez eu saí do ônibus e eu falei, e aí, Vinícius? E aí ele falou assim, tu tá me confundindo. Secão, era de manhã. Aí eu falei, eu achei, o Vinícius tá de zoeira. Tá ligado? E eu tava com sono, né? Tipo de madrugada. E eu falei, que tá de zoação? Porque a gente já não se falava há 6 meses. E aí ele falou, tá me confundindo, cara, tá se confundindo. E dando risada. E aí eu fiquei assim, cara, tudo tá falando sério, né? Aí ele pegou e puxou o RG. Caraca. Aí eu falei, caraca, e aí eu fiquei com uma cara de bunda e falei, ah, foi mal. E aí cada um pro lado. Essa é a reação de quem passou milhares de vezes por isso, né? Tipo, já tá de saco cheio, já tá me confundindo, Mas cara. Já a puxa mancada RG. Não, era de manhã. A mancada é o Vinícius nunca ter falado pra vocês que ele tinha um gêmeo, né? Que poderia passar isso. Vocês não tem como. Não, na verdade ele falou. Ele foi falou, contar. foi eu que, tipo, era sei que era 6:30 da madrugada, né? Era indo pra São Paulo. Fretadão da massa, né? Cedo. Isso. Acontece. Tava dormindo ainda. Bom, mas vamos lá, vamos começar. E acho que começar com a coisa que é a mais interessante pra mim, que é, cara, por que depois de 7 anos como advogado, carreira já consolidada, né? Porque 7 anos é bastante tempo de experiência, que tu decidiu mudar de área? Bom, basicamente ano passado, né, com a pandemia, eu comecei a refletir sobre muitos assuntos e parei para pensar o que eu queria estar fazendo daqui a 5 anos, né? E lá na empresa que eu trabalhava era uma multinacional na Argentina e a chance de crescimento de carreira era bem remota, né? Eu teria a opção de virar team lead e gerente, mas aí só se alguém morresse não sei, a maioria das empresas é assim, né? Na parte de back. E eu pensei, pô, cara, será que é isso que eu quero, né? Eu vou desperdiçar minha juventude, digamos, trabalhando para não ter recompensa. E aí, em contrapartida, eu via, bom, meu irmão tinha ido para a Alemanha, eu tenho vários amigos que são programadores também, conseguindo subir na carreira muito mais rápido que eu conseguiria, digamos, mesmo estando numa baita empresa. E, além disso, eu via que o que eu fazia era muito manual, né? Então, todo mês a gente fazia a mesma coisa no trabalho e eu tenho certeza que daqui a uns anos esse trabalho já não vai mais existir por conta da tecnologia e da automação. Então, eu tive a possibilidade, né, de sair da empresa, dar um passo para trás, me preparar para isso, né, para ser programador antes de chegar essa decisão que eu teria que tomar de qualquer forma, né, quando acabasse a minha área, digamos. Então eu desde o ano passado, bom, eu venho conversando muito com o Vinícius, né, ele é como um mentor, e aí ele veio me aconselhando, né, estudando e vendo se eu gostava, né, da área, porque não é uma decisão fácil, eu já estava há 7 anos na empresa, e aí sair da empresa para fazer algo que eu nunca fiz, assim, por sorte, não bastaria. Então, ano passado eu comecei a fazer alguns cursos, né, de HTML, CSS, JavaScript, para ver se era isso que eu gostava, né, se eu ia querer seguir essa área, e eu acabei gostando. E eu já estou quase 1 ano, né, estudando por conta, assim, bem raso. E aí no começo desse ano eu vi que não dá
não daria muito para conciliar o trabalho, porque nesse meio tempo eu estava trabalhando ainda na IBM, o trabalho e estudando, né? Porque geralmente eu estudava no fim do dia cansado. E aí eu decidi sair da IBM no começo do ano e focar 100% na programação, né? E aí eu tô agora fazendo um bootcamp na Argentina, de maneira remota. Eu tô no último mês dele e agora eu tenho que entregar um projeto final, um e-commerce. E nesse meio tempo eu já tô tendo algumas entrevistas, né, de emprego, então eu acredito que até o fim do mês, mais tardar, eu já consiga esse meu primeiro objetivo, né, que tá até na série do Vinícius de migrar de área. Vamos ver se sai. E uma coisa que eu quero te perguntar é se você acha que a pandemia influenciou de alguma forma, se essas reflexões que você está tendo começaram a ser mais fortes, mais recorrentes por conta da pandemia. Ela teve algum impacto nessa sua decisão ou tu acha que tomar essa decisão de qualquer jeito? Então, ela acelerou bastante, né? Porque com a pandemia o trabalho foi home office 100%. Antes a gente já tinha o home office, mas eram 2 vezes por semana, né? E na minha área, pelo menos, é muito difícil ter, na parte do direito, ter home office assim, 100%. E depois da pandemia eu não acredito que seja assim, né? Porque tem que ir no fórum, tem que visitar cliente, então é meio que inviável. E eu me adaptei muito bem ao home office, a minha qualidade de vida aumentou muito, tanto de tempo de dormir, né? Porque eu poderia acordar mais tarde para começar o trabalho às 9, né? Não perco mais tempo no trânsito, né? Isso é algo que não se paga, um preço que não se paga, de não precisar perder 1 hora. Bom, antes no fretado eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar, chegava cansado. E com a chance de trabalhar home office é algo que eu não queria abrir mão, né? E que eu teria que abrir mão se eu quisesse continuar na área do direito. Então, ajudou bastante, tanto na questão da qualidade de vida, quanto de otimização de tempo, né? Eu ganhei muito mais tempo no home office. Acho que foi uma das coisas boas, né? Se teve coisa boa dessa pandemia, foi a implementação do home office. Boa. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque acho que tem muita vantagem, né, quando trabalha remoto, ainda mais para nós 4 aqui, né, que a gente tinha essa rotina de ter que pegar o ônibus por 2 horas, depois às vezes ainda ter que pegar o metrô, voltar para casa, mesmo caminho, então quase 4, 5 horas perdidas por dia, né, então é muita vantagem. Mas tem outro lado que tu estava largando uma área que tu já tinha experiência, né? Porque tu não só trabalhava há 7 anos, como tu também estudou tudo isso aí. E não é simples, são vários livros. Então, como que foi para tu tomar essa decisão? Tu teve dúvida de quando foi mudar? E mesmo assim, tu gostava do que tu estava fazendo antes e mudou de área? Ou tu não gostava e isso acabou te influenciando positivamente? Então, eu gostava, né? Por trabalhar numa empresa grande, a gente tinha muito desafio, né? O trabalho todo era inglês, que ajudava bastante, né, para treinar meu idioma. Só que eu por estar na Argentina, eu fiquei 3 anos lá, né, e meu trabalho era muito específico. Então, eu fazendo uma reflexão, eu teria começado do zero de qualquer maneira, em qualquer escritório, qualquer empresa, se eu decidisse sair e mudar de área, né? Porque é algo que eu não faria aqui. Ninguém faz imposto para os Estados Unidos aqui no Brasil. É um nicho muito específico, então não mudaria muito, né? E a pandemia ajudou bastante, porque eu comecei a estudar, na verdade, programação por conta da pandemia, porque as horas que eu perdia geralmente eram 2 horas, 2 horas e meia no trânsito, e mais 1 hora geralmente para acordar, para se arrumar. Era a hora que eu estava desprendendo para estudar programação, né? Então, se não fosse a pandemia, eu acredito que eu continuaria eu estaria ainda na IBM, né? Porque eu não teria dado esse passo de migrar de área. Sim, eu acho que era um super ponto positivo. Eu lembro que no fretado, pelo menos, isso era muito bom, que eu sempre tinha tempo de estudar, assim. Era verdade, meio que também. garantido que todo dia eu iria estudar alguma coisa, ou até, às vezes, sei lá, eu controlo finanças por um aplicativo lá, então era o dia de eu pegar e lançar algumas coisas no aplicativo de finanças e tal. Eu acho que isso mudou um pouco, né, também
em como a gente lida com o nosso dia a dia ali. Se você não tomar cuidado no dia a dia do home office, você acaba encaixando outras coisas ali e não consegue estudar tanto o que você quer estudar, né? E você migrando de área, o estudo ali é mega fundamental, né? Você conseguiu manter esse ritmo? Você comentou aí do bootcamp, né? Acho que você vai contar mais pra frente melhor desse bootcamp aí, mas como é que, fora o bootcamp, como é que tem sido a sua rotina de estudo aí? Então, basicamente eu acordo, né? Eu treino, geralmente eu gosto de correr. Eu dou uma corrida geralmente 3 vezes por semana, às vezes tem futebol, mais tarde vai acontecer, e aí é o dia inteiro estudando. Eu não saio eu sento aqui na cadeira e fico o dia inteiro programando, né? Porque não adianta nada você fazer o bootcamp só fazer assim, resolver as coisas, porque isso não vai te levar meio que a lugar nenhum, né? A equação do tempo é importante. Quanto mais tempo você desprender para utilizar, para estudar, para fazer projeto, a chance de dar certo é muito maior, né? E o tempo também, a rapidez que isso vai acontecer vai ser muito maior. Então, uma dos privilégios que eu tinha por agora não estar trabalhando, né? Graças a Deus eu tinha uma reserva, então eu não precisaria me preocupar muito com o trabalho nesse tempo que eu estou estudando. Então eu tô o dia inteiro estudando, ou fazendo o trabalho do bootcamp, ou vendo algum vídeo, um tutorial no YouTube, ou vendo algum projeto no GitHub para fazer, para ver como que funciona. E aí eu tô o dia inteiro estudando. Só um parênteses que eu acho irado demais quem pronuncia as palavras de forma certa, como GitHub ou Instagram, e lembra muito um cara que trabalhou com a gente lá em Santos. Eu acho que o Rubens e o Vinícius vão lembrar agora de um cara que sempre falava Facebook, Instagram. Sim, e a gente enchia o saco. Hoje, às vezes eu faço a mesma coisa e eu prefiro. É verdade. Então, porque a gente começou a conviver com mais gente, sim, talvez, que fala inglês e tudo mais, e acaba sendo natural, né? Mas na época a gente dava muita risada com isso. E pra já fazer o gancho com o Gabriel Lima, que ele comentou do fretado, porque na hora que eu ouvi eu não consegui concordar com ele, essa parte de o fretado é bom porque a gente tem tempo, a gente consegue estudar, fazer as coisas. Eu tinha vários livros para ler no fretado, tinha várias coisas planejadas, só que eu não sei o que acontece, você entra no fretado, ainda mais quando são 2h30, quando ele começa a sair da cidade, começa a pegar a estrada, é sono na certa, não dá pra você fazer nada. E é legal também, Gabriel, que tu falou que teria que começar do zero, né? Nessa parte de trabalhar com imposto dos Estados Unidos, e no Brasil não é a mesma coisa. Tem essa diferença no trabalho. E é legal para quem está ouvindo que isso é uma grande vantagem de trabalhar com programação, porque a mesma linguagem que você vai escrever no Brasil, você vai escrever no Japão, você vai escrever nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, quem está pensando em migrar, essa é uma grande vantagem. Eu posso falar outra, que é a liberdade geográfica também. Eu estou aqui na Alemanha, o Gabriel está em Portugal, e a gente não tem cidadania europeia. Eu não consigo pensar em outra profissão que dá essas oportunidades para a carreira e para a vida da pessoa. Então, se tu está pensando em migrar de área, vê o exemplo aí do Gabriel, e eu acho que vale muito a pena. Eu só consigo recomendar a vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem pra gente, que a gente conversa com vocês lá no Pencast Oficial. Eu tinha também um preconceito antes, né, de começar a estudar programação, porque às vezes eu via meu irmão programando e eu vi um monte de linha de código e eu não entendia nada, parecia chinês, né? Eu falei, eu nunca vou conseguir aprender isso, é muito difícil, é outra língua, né? Só que quando você para estudar, não é tão chinês assim, né? É mais dedicar o tempo que você consegue aprender, como se estivesse aprendendo um outro idioma. Mas isso eu acho que é uma barreira que deveria ser quebrada, digamos, que programação é algo impossível de se aprender depois, mais pra frente, que só quem é de exatas consegue se tornar um programador, né? Então, eu nunca fui bom com matemática. Então, tu acha que os códigos da Matrix ali, né, descendo no computador, não consegue entender? Eu acho que até por conta dos filmes, que nos filmes eles passam uma visão totalmente diferente do que é programador, o que é hacker, o cara que tem 5 teclados lá, em 2 minutos invade a NASA. Não é assim. Você não precisa ser um gênio em matemática, não precisa ser um gênio. Você precisa só dedicar o seu tempo e investir o seu tempo, que você consegue
aprender. É uma habilidade que você consegue treinar e aprender. Legal tu comentar isso. E principalmente como copiar e colar códigos do Stack Overflow, né? Que acho que é o principal habilidade aí de qualquer desenvolvedor. Tô brincando. Saber Verdade, como é que funciona o código por trás, pelo amor de Deus. Por favor, gente. Copie e cola, mas saiba como funciona por trás. Mas até pra Sem copiar e problemas, colar, você tem que copiar e saber colar. buscar, né? É, não, saber isso é buscar. engraçado porque no começo você não sabe o que procurar, né? E eu acho que é isso que tu começa a sentir diferença com a experiência. Depois de um tempo programando, não é que tu sabe tudo. Claro que tu sabe muito mais coisa porque tu acumula experiência. Mas tu aprende a buscar, porque é o que eu sempre falo, quando a gente vai aprender alguma coisa nova, tu não sabe o que tu não sabe. E isso é muito ruim. Tu começar a entender o que tu não sabe, mas o que existe, sabe? O que tu tem que aprender, faz uma diferença enorme, mas é a curva de aprendizado que todo mundo tem que passar. Mas é o que tu falou, no começo, eu também, eu olhava aquelas coisas até, eu já queria, não sei, mas eu queria trabalhar com programação desde relativamente novo, né? Mas quando eu peguei o primeiro livro pra ler, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca, sabe? E aí depois tu vê, vai surgindo, tu vai praticando e consegue, né? Como aprender qualquer coisa. Claro, basta ter o tempo, né? E ter foco. Sim. Né? Acredito que é isso. Fazer o tempo também, né? Eu Claro. acho que, às vezes, acho que tu fala assim, não tenho tempo, algumas sessões é verdade, mas em muitos casos, tu não colocou prioridade suficiente pra fazer tempo Claro. pra isso. Mas pra ver o Netflix ou o Big Brother, a pessoa Isso. tá lá vendo, né? Pra assistir Naruto, né, Vinícius? Sempre tem Mas é tempo. importante, ele ensina bastante sobre determinação e foco. Até tu nessa. Eu terminei de ver agora há pouco. Vai falar então mal do Naruto, acredito cara. que me Os dois ajudou devem gostar. bastante. Narutinho. Cara, é outra coisa que eu influenciei ele positivamente. O Narutinho, entender como que é organizar o tempo, crescer na vida, vencer as barreiras, as dificuldades. Não dá, os Gabriéis sempre me protegem, pô. Ô, Gabriel, eu queria voltar numa coisa que tu falou sobre... que tu trabalhou fora do Brasil também, né? Antes da programação ainda. E como que foi isso, cara? Tipo, tu teve algum choque cultural? Tu achou diferente, difícil? Como que foi essa experiência lá? Então, foi meio complicado, né? Porque era na Argentina e primeiro eu não sabia espanhol, nada, zero. E eu não sabia também o que eu ia fazer lá, né? Era totalmente diferente do que eu já fazia no Brasil. Mas graças a Deus existe o futebol, e aí eu conheci um amigo lá na IBM e ele falou, vamos lá jogar bola com a galera, e aí eu consegui me enturmar bem, né? Por conta do futebol, e aí meio que eu consegui superar essa parte de solidão, né? De estar sozinho, de não ter ninguém para conversar, para passar o tempo. Então eu consegui fazer alguns amigos lá na Argentina por conta do futebol e na própria IBM, né? Porque lá eles gostam bastante de futebol, eles são bem parecidos com o Brasil e sempre era o papo, né? De futebol, alguma coisa assim, então isso ajudava bastante, apesar deles terem preconceito com o brasileiro, mas isso ajudou um pouquinho. Que tipo de preconceito que eles têm lá? Eles gostam de fazer piadinha, né? Eles gostam de fazer comparação, Pelé e Maradona. Eles têm uma história, não sei de onde que saiu essa história, que eles falam que a primeira vez o Pelé foi com um menino. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Mas... Tiraram da mágoa, né? Mas E quando tu chegou na... de onde que eles tiraram essa história que o Pelé... Eles falam, o Pelé debutou com um PIB, que é tipo, a primeira vez o Pelé foi com uma criança. Não sei de onde que eles tiram isso. E sempre comparam, pra né? desmoralizar, né? E é muito cultural, né? É cultural. É muito cultural, porque eu tô na Alemanha e ninguém falou comigo aqui do 7-1, por exemplo. E eu lembro que o Gabriel, quando mudou pra Argentina, ele mandou uma foto da mesa dele, o pessoal tirando sarro com foto do Davi Luiz chorando. Então eles parecem brasileiro mesmo, né? Eles zoam bastante. Punham foto do 7-1, depois quando o Brasil perdeu pra Bélgica, punham foto na minha workstation, né? Tipo, com um jogador belga, com o Neymar chorando. Mas é bom esse lado de provocação. Acabou criando um ambiente não tão ameno, mas gostoso, né? De estar e se zoar assim, sem problema nenhum, né? Eles não são tão fechados, então não tive tanto problema nessa questão, né? Eles eram bem receptivos.
acredito como no Brasil, né? Se vai alguém da América Latina trabalhar numa empresa, de certeza vão tirar sarro, vão perguntar, mas vão ser bem receptivos com a pessoa, né? Sim. Boa, então agora vamos para a parte da programação, cara. Eu queria que tu até já falou um pouquinho, mas tu falasse, cara, qual foi o teu primeiro contato? Se já foi agora quando tu decidiu mudar de área, ou se tu já tinha tentado alguma coisa antes? Então, eu tenho um amigo, né? Eu morava com ele, é advogado também, quase o mesmo perfil. Ele tem um irmão que é programador, ele morava na Austrália, era programador lá. E aí meio que eu já estava conversando com ele pra gente mudar de área. Aí se a gente começar a programar, a gente tem nossos irmãos como mentores que podem ajudar, né? E aí ele um dia falou, Gabriel, eu te inscrevi num curso, a gente fez um curso de Python para no programmers, que era um mês, uma vez por semana. A gente fez o curso de programação, digamos, bem básico. A gente acabou terminando ele. E aí a gente meio que gostou, né? A gente viu que não era um bicho de sete cabeças, não era hackear a NASA. E aí logo depois desse a gente fez um outro curso de introdução à programação, que aí era voltado para HTML, CSS e JavaScript, bem básico também, como fazer um div, como subir uma foto na página. E aí a gente gostou também, a gente falou, vamos continuar. E bom, depois desse, aí a gente começou a ver o que a gente poderia fazer, né? E aí a gente começou a fazer um curso na Digital House, eu acho que tem até no Brasil aqui, em São Paulo, é uma academia de programação de 6 meses. E a gente terminou, fez, né? E a gente começou a ver que daria, né, para trabalhar com programação, que não era algo tão longe da nossa realidade. E aí depois que a gente terminou mais ou menos em setembro, outubro esse curso, a gente entregou o projeto final, que era fazer um site, um e-commerce. A gente conseguiu fazer, a gente ficou bem contente, a gente achou que não conseguiria. E aí a gente decidiu seguir firme, né, na programação. Mas foi ano passado. Antes disso eu nunca tinha programado, nunca tinha visto nada de programação, sem ser eu ver o meu irmão lá derrubando o site da NASA. Não entendia nada, e foi desde o ano passado. Isso também é algo muito positivo que eu penso de tecnologia de programação, que a curva de aprendizagem já é muito rápida, né? Você não precisa, por exemplo, como direito, só ficar 5 anos para aprender, para fazer a carreira e depois só ter que começar a especializar. Se você quiser por conta, começar a ver no Google, no YouTube, programar, como programar e fazendo por conta você consegue aprender, né? Não é algo que você tem que seguir uma carreira assim numa faculdade ou curso técnico, digamos. Se você não tiver, por exemplo, condições de fazer um curso ou não tiver tempo de ir até a escola para aprender, você consegue sozinho, meio que autodidata, se você se focar, né, e se programar, ter uma rotina para aprender do zero. Isso também eu achei muito legal na programação, é um plus, né? Legal. E já que estamos falando de aprendizagem rápida, né? Como é que quais foram as coisas que você fez assim para começar a aprender mais rápido? A gente sabe que você fez o bootcamp e eu queria entender mais como é que está sendo essa experiência do bootcamp para você e o que você acha que foi um super ponto positivo de ter feito esse bootcamp, assim, sabe? Então, antes do bootcamp, né, eu tinha feito esse curso da Digital House, que a gente aprendeu bastante, foram 6 meses. E no bootcamp, bom, era um período 100%, né, das 9 às 6. Então, eu vou resumir aqui como que era a grade do bootcamp. De manhã tinha a lecture, que era a lição, a parte teórica, das 9 ao meio-dia. Aí tinha 1 hora de pausa. E aí das 2 às 3 a gente tinha que resolver alguma tarefa relacionada a lição do dia, né, para internalizar. Das 3 às 5 era o que chamavam de pair programming, então das 3 às 5 você se juntava com 3 pessoas para ver como você resolveu, se você conseguiu resolver, o que você não conseguiu fazer, para se ajudarem. E aí das 5 às 6 a gente se juntava meio que com um team lead para resolver, né, para quem tinha continuado com uma dúvida mesmo depois do pair programming, para esclarecer ou para tirar dúvida. Então foi muito bom o bootcamp, tanto na parte de ter uma rotina, né, de seguir, não ficar assim meio que ao vento, o que eu vou estudar hoje. Você tem a programação certinha para
para estudar, né? Eles têm uma grade, uma rotina, além de estar em contato com outras pessoas, né? Você aprende muito mais rápido quando você aprende e consegue passar o que você aprendeu para alguém, né? Às vezes eu não sabia alguma coisa, a pessoa me ajudava e às vezes a pessoa não sabia, eu ajudava a pessoa e você aprende muito mais ensinando também. E acelera, né? Acelera o aprendizado ensinando. Sim, e você sentia que as pessoas estavam no mesmo momento que você, assim? Ou você sentiu que já tinha algumas pessoas que já estavam, cara, mais à vontade nessa área, mas mesmo assim quiseram usar o bootcamp para dar aquela alavancada na carreira? Ou você via pessoas mais parecidas com o seu momento ali, de estar aprendendo meio que do zero? Então, a maioria era meio que do zero, né? Porque para entrar no bootcamp não é assim, eu vou entrar e já entro. Eu até esqueci de falar, eles têm um pré-bootcamp, que é um mês, que aí você aprende o básico do básico do básico e tem uma prova. Então, para você começar no bootcamp, em teoria você já tem que saber alguma coisa, não é do zero. E aí nesse mês eles meio que qualificam a pessoa para entrar e aí todo mundo acaba entrando no mesmo nível, né? Não é que uma pessoa sabe mais ou menos que a outra. Todo mundo geralmente tem que saber já o básico do JavaScript, né? De fazer um for, de fazer uma função, do que é, né? Como que funciona, até para o bootcamp andar, né? Porque se começar alguém, como você falou, né? Muito mais avançado que o outro, você não acaba avançando, né? Porque você tem que esperar a pessoa chegar no mesmo nível. E isso é bom também desse bootcamp, que eles te preparam, fazem um prep course para todo mundo entrar meio que no mesmo nível, pelo menos no início, né? E depois, se você quiser seguir por conta e aprender mais que as outras pessoas, aí depende de você, né? De quanto tempo você vai desprender para aprender a tecnologia. Mas isso é bem legal. E é legal também que por ser uma comunidade geral, na minha classe foram 200 pessoas que começaram juntas, né? E aí você acaba se motivando, né? Porque você não quer ficar para trás. Então, no pair programming você vê que alguém está mais avançado que num assunto que você acaba meio que tentando correr atrás para chegar no nível da pessoa, para não ficar para trás. E isso te motiva, né? Isso é bem interessante também. Sim, sem contar que esse pair programming ele pode ser um momento de aprendizado para você, né? Claro. Acho que isso depende muito de pessoa para pessoa também, né? Porque às vezes a pessoa pode se sentir mais acuada e falar, eu não vou comentar aqui que eu não sei tal coisa, e meio que fingir que sabe ali, né? E depois estuda por trás. Mas eu já trabalhei numa empresa, por exemplo, que a gente fazia pair. A exceção era não fazer pair, né? A regra era fazer pair quase que o tempo todo. E, obviamente, ali, o que era tão legal é que, às vezes, eu, como pleno, pareava com o júnior, pareava com o estagiário, tinha um estagiário no meu time diversas vezes, um sênior pareava com o estagiário, um pleno com o sênior, enfim. Era muito normal as pessoas estarem em momentos diferentes, e o legal é que a gente, no pair, a gente trocava ideia. Ele falou, pô, cara, nunca tinha visto esse pattern aí, que legal, como é que a gente faz? Então, assim, era um aprendizado contínuo. Pra quem ficava tranquilo em falar ali, né? Pô, não conhecia isso aí, já aprendia na hora. E pra quem não tinha coragem, no máximo anotava ali e falava, pô, deixa eu estudar isso aqui depois, sabe? Mas o PER tem um pouco tem bastante, na minha opinião, dessa vantagem aí, né? De você aprender meio que runtime. Né? E tem outra que é de quando alguém te pergunta, é diferente, tá ligado? Uma coisa tu sabe fazer isso, alguém te pergunta por quê? E aí tu começa, caramba, tipo, por que essa opção não aquela? E eu acho que isso é muito bom pra ti, pra tu começar a entender o teu limite de conhecimento, porque tu pode saber fazer e não saber o porquê, tá ligado? Mas quando tu sabe o porquê, tu dá um passo a mais no teu conhecimento, né? Porque é um pouco mais sólido. Eu acho que o pair programming, participar de eventos, até às vezes tu tem o GitHub, tu vê código dos outros, te ajuda nisso, de tu ir gerando mais dúvidas, e é claro que tu precisa pesquisar mais para ir sabendo o porquê tu faz cada coisa. Claro. E também, né, quando você ensina, você aprende bastante, né? Pelo menos há uma teoria que diz que você aprende mais ensinando do que propriamente lendo por conta, né? Se você chega a saber explicar como que funciona, é porque você aprendeu meio que 100%, né, daquilo. Isso. E o Rubens falou de evento, você participou recentemente do TDC,
foi a sua primeira experiência com um evento de tecnologia. O que tu achou pra galera que tá começando, que não sabe o que é? Você acha que vale a pena participar desses eventos? Qual o teu feedback, tua experiência depois? Porque eu acho que foi teu primeiro, né, evento Foi meu primeiro. de tecnologia que tu participou. Eu confesso que eu não entendia a maioria das coisas, né? Porque eram trilhas e cada trilha alguém expunha uma tecnologia, algo bem específico que, bom, pelo menos para mim eu acabei não entendendo muito. Mas como vocês falaram agora, né? Como no pré-programming você acaba vendo e você acaba tendo um overview maior da programação, as outras áreas que você pode seguir. E se te interessar, depois correr atrás e estudar sobre aquilo, né, que a pessoa falou. Eu gostei bastante. Sem contar que eles fazem uma espécie de network, né, no TDC, que tem meio que roda de fogo, você vai se conectando com outras pessoas e conversando. Você pode deixar seu contato do LinkedIn ou seu contato pessoal, a pessoa pode te chamar. Eu achei bem, bem válido. No próximo eu acredito que eu vou fazer parte de novo. Cara, mas uma coisa que é importante, e aí acho que eu, Vinícius e o Gabriel Lima, a gente foi para eventos muito complexos ainda no começo de carreira, né, como o KCON, é que, claro que às vezes tu se sente perdido, e se for um evento muito maior do que o teu nível, às vezes até pode ser um pouco frustrante, mas depois tudo começa a fazer sentido, sabe? Tu começa a falar assim, olha, agora eu entendi o que o cara tava falando naquela apresentação. Conforme tu vai avançando, aprendendo mais coisas, as coisas vão fazendo mais sentido. Então, acho que mesmo sem entender 100%, vale muito a pena ir no evento, porque se tu já souber tudo, tu não estaria indo no evento, né? Então, mesmo que tu não sabe, vale muito a pena. E o network melhora muito ainda quando é no presencial. Eu não participei do TDC, que é uma pena, até por causa da diferença de horário, ia ficar um pouco ruim pra mim. Mas eu aposto que eles acharam uma forma de fazer, né? Porque eu vi bastantes elogios sobre isso. Foi bem interessante. Cara, foi muito legal. Era uma sala que você entrava e era aleatório. Você tinha um match com uma pessoa e tinha que conversar ali. Era aleatório, então você não escolhia. Eu quero ter networking, eu entro nessa sala, vão me achar alguém, como se fosse um amigo ou alguma página assim. Foi bem inteligente a sacada deles. E é legal tu falar isso porque networking, pra quem tá começando, é a melhor coisa. Você precisa abrir as portas para trabalho, para conseguir migrar de área, porque é isso que vocês querem, é migrar de área, conseguir um emprego. Muita gente pergunta como que consegue, como que faz, como que eu consigo um emprego. E se você, no bootcamp, você consegue falar com os professores, faculdade, uma dica aí pro pessoal, fala com os professores, porque geralmente eles trabalham no mercado, e fala que você tem interesse e que quer migrar de área. E outra coisa que eu acho que é também tão importante quanto o networking é praticar. E uma coisa que eu percebi, Gabriel, do teu estudo, que quando tu fez com o Tashi a primeira vez, você não praticava muito. E agora você está fazendo um site por semana, quase, um aplicativo por semana. Você sempre pergunta, como que eu faço tal coisa? Eu tô com esse problema, como que eu melhoro? Você se preocupa em fazer no GitHub, em escrever um README bem feito, em hospedar o site. E assim, conta um pouco pra gente como que é essa experiência de alguém começando do zero, já conseguir fazer um site que funciona e deve dar um orgulho para você pedir para alguém acessar a página e a pessoa acessa a página e aí a página tá lá funcionando como tinha que funcionar. Então, primeiro do network, né? Eu queria até contar, o meu amigo argentino, ele conseguiu um trabalho já essa semana, né? Ele começou comigo e ele já conseguiu por conta do network. Ele tinha um amigo na Everest, lá na Argentina, e estavam precisando de júnior e recomendou ele. E ele falou, pode contratar que é de confiança. E por conhecer a pessoa que estava dentro da empresa, ele foi contratado, né? Então, em um ano ele já conseguiu um emprego por conta mais do network, né? Ele não foi atrás, não buscou o amigo dele que recomendou para ele. E em relação à prática, é verdade, né? No ano passado, por estar também na IBM, não ter muito tempo extra de sobra assim para praticar, eu meio que levei nas coxas, né? O curso, eu fui fazia os exercícios que tinham que ser feitos, mas era muito mais teoria, né? Resolver alguma função ou explicar sobre algum tema. Já no Bootcamp agora, além de fazer do Bootcamp, eu pego um projetinho para fazer assim, um vídeo no YouTube, um tutorial, como fazer, não sei, um formulário ou
um login de usuário com autenticação e eu vou fazendo por conta, né? Eu acho que a melhor maneira de aprender é pondo a mão na massa, praticando, praticando, praticando. Porque Bom, ano passado eu vi que eu só estudava a teoria e eu meio que não aprendia tanto, né? Quanto estou aprendendo agora, a curva de aprendizado, por estar pondo a mão na massa é muito mais grande, né? Muito maior, né? E dá uma sensação boa, né? De você subir a página, se achar que não vai conseguir fazer e no final do dia você consegue ser meio que... Não sei, eu falo para meus amigos que é meio que tá jogando um videogame, você consegue passar de fase na programação, né? Sim, total. Não é algo automático, assim, que todo dia você faz a mesma coisa. Então, todo dia é como se fosse uma fase nova, que é você resolvendo o problema como se tivesse completado, não sei, a fase do Mario, de algum jogo. E aí é bem gratificante, né? Uma sensação boa. E assim como no videogame, você tem que matar o ninjinha para poder chegar no chefão, né? É. Então tem que começar passos pequenos para depois poder dar os saltos maiores. Claro. E aí é Mano, bem... então eu queria falar bem nessa parte mesmo. Eu queria entender contigo qual que é o teu maior desafio agora. Porque tu já começou a praticar, colocar a mão na massa. E o que tu tem de maior dificuldade? Tu fala assim, cara, isso daqui tá demorando mais para aprender. E tá sendo mais complicado do que eu achava. E tu tá tendo que estudar e praticar mais. Então, eu primeiro tava fazendo... Eu queria seguir como full stack, né? Eu até tive uma mentoria com o Vinícius. Ele até subiu um vídeo no canal dele explicando, né, se você está começando do zero, o que fazer. Páscoa Dev. Páscoa Dev. E aí eu decidi focar no front, né, porque eu tava querendo agarrar o mundo, fazer tudo e não acabava fazendo nada, né. Então agora eu decidi que eu quero seguir na parte de front-end, até porque o back, por trabalhar com dados, né, com base de dados do cliente, é muito mais difícil que a empresa tenha um júnior nessa área e manejando, né, dados tão sensíveis. Pelo menos eu penso assim. E aí agora eu tô estudando, né, eu tô fazendo alguns sites com React e o meu desafio agora é aprender React Native, né. E aí eu vou vendo no YouTube, eu vou estudando por conta e fazendo projeto do zero, sem copiar, né, se eu vou copiar, eu copio escrevendo para internalizar também. É uma dica que eu dou, não pegue o código todo e copie, mesmo que funcione, porque você não vai acabar aprendendo, né? Tenta ler o código e saber o que está fazendo cada linha de código, não só copiar por copiar, senão você não... A chance de aprender mais rápido é muito menor, né? Só copiando. Então agora eu estou me dedicando mais no front e os meus próximos passos agora, bom, é conseguir o primeiro emprego, né? Na área o pontapé inicial na área de tecnologia, e aprender React Native, né, para usar o React no mobile. Cara, é legal. É legal ouvir isso aí, tu não copiar o código, porque já não basta tu ter me copiado aí a vida inteira. Eu fico feliz, cara, de ouvir isso daí. Quem que nasceu primeiro aí? Eu Curiosidade. pergunto a mesma coisa, quem? Eu copiei até o LinkedIn. Aí vocês me quebram, pô. Quem Quem nasceu primeiro? Gabriel? O Gabriel nasceu primeiro, mais velho. 10 minutos. Olha 10 aí. minutos. Demorou pro meu deploy. Tem problema na produção, deu uns bugs. Certo, Gabriel. E você está falando bastante sobre como você pretende estudar aí, né? E quais são os seus próximos passos nessa área. E como é que você se imagina no futuro, cara? Como é que você se imagina Você falou bastante sobre nos seus próximos 5 anos, no começo da conversa. E como você imagina o Gabriel Pasquantônio daqui a 5 anos, assim? Tem algum lugar que você fala, pô, quero muito trabalhar lá, quero estar nesse lugar fazendo essas coisas? O que você... A minha ideia é me especializar na parte de front, né? E acho que com 5 anos já dá para ser considerado senior. Não sei como que é a contagem de tempo na programação, mas eu quero estar como senior especialista em front, mobile, em alguma empresa grande, assim, trabalhando pro exterior, né? Aproveitar que eu falo inglês, espanhol e tentar estar em alguma empresa fora. E morando aqui, né? O melhor dos mundos é estar no Brasil, na Argentina e ganhando em dólar, em euro. Vamos ver, né, se sai. Sim, Ó, já vou fazer uma mentoria online aqui, Gabriel, contigo, que a gente não tinha chegado nessa parte ainda. Para não se preocupar em título ou em ser sênior, isso daí é com o tempo. Você vai ver que a diferença de um sênior, um pleno, um júnior
não é quase nada, é mais como você resolve o problema, como você lida quando tem algum problema. Então foca em aprender, em conseguir experiência, porque também você vai ser sênior em algumas empresas, em outras você vai ser pleno. É muito mais em como você lida com o problema. Mas eu fui feliz de ouvir isso daí, de saber que você tem essa meta, e vamos ver no próximo Pencast, daqui a um tempo, como que tu vai estar já. Sim, o que eu acrescentaria também é a experiência, né? Eu acho que muda muito de quando tu considera alguém que é pleno, mid e sênior, é porque o cara não só faz o trampo, ele tem mais calma para resolver algumas coisas, e também ele tem a capacidade de evoluir os pares que são tipo júnior, pleno e sênior. Eu acho que é uma diferença grande. Principalmente quando tu tá num ambiente que tu tem muito colega de trabalho bom, assim, tu começa a ver que o que faz diferença é quando tu tem um cara que, além de ser bom, ele faz diferença positiva no ambiente de alguma forma, tecnicamente, e às vezes um cara que consegue levar a equipe inteira, ele acaba sendo mais valioso do que só ele entregando o código, né? Então, eu acho que é uma coisa, tipo, desenvolver... A gente já falou algumas vezes aqui sobre soft skills, e eu acho que é importante, acaba sendo um diferencial grande, assim, tipo, de tu saber tecnicamente, saber se comunicar. Acho que até no livro Programador Pragmático ele fala disso, né? Que normalmente quando tu pensa num programador muito bom, nem sempre tu lembra só quem é bom programador, quem faz código. Né? É quem explica também isso. Eu acho que foi Programador Pragmático, eu não lembro. Essas famosas soft skills, elas são bem... Elas estão bem disseminadas nas empresas agora. Inclusive, no iFood hoje, por exemplo, a gente tem uma matriz de conhecimento lá do que a gente espera, só para poder nivelar mais ou menos o que a gente espera de um sênior, o que a gente espera de um pleno. E já existe hoje não só as hard skills, como as soft skills também. Então, o que a gente espera que um sênior ou um líder tenha de soft skills ali, sabe? O que é importante para ele ali. Sim. Mesma coisa na Farfetch também. Quando tu pensa na matriz de conhecimento de cada nível, ele tem os soft skills envolvidos também. E pra ficar mais fácil de entender, tipo, se você irrita alguém, é porque você é júnior. Se pra tu tanto faz, teu trabalho não interfere, você é pleno. E se você se irrita com alguém, é porque tu é sênior. É basicamente essa a hierarquia. E até uma pergunta pra vocês, né? Como eu tô querendo começar agora, ou até pra quem tá escutando, como que é geralmente o ambiente no setor de programação, né? Tem muita competitividade ou os devs geralmente costumam se ajudar, não tem tanta competitividade entre as pessoas? Como que vocês veem essa parte? Boa. Eu posso começar, cara, e aí a mais frustrante depende. Aí tem a coisa que é muito boa, que é assim, eu já trabalhei em lugar que eu não gostava e eu coloquei na minha cabeça que eu ia escolher onde trabalhar, sacou? E eu acho que isso é uma grande vantagem que a gente tem sobre as outras pessoas, de que se tu é bom, tu tem soft skills também. E olha que eu nunca achei que eu era um programador sensacional, eu era bastante esforçado. Se tu é bom, tu vai chegar um momento que tu vai escolher onde trabalhar, sacou? Tu tem que só se dedicar, aprender, acho que bastante sobre práticas ágeis de arquiteturas. Tu tem um diferencial, não ser só um programador normal, não tá na média, tu vai chegar um momento que tu vai escolher teu ambiente. E aí tu chega num ponto, que é o que eu fazia muito, que além de ser entrevistado, eu tava quase que entrevistando as pessoas. Eu tava fazendo muita pergunta nas entrevistas e chegou um momento que eu já conseguia, qualquer pessoa com experiência em programação, vai chegar um momento que tu começa a descartar vagas, né? E era muito pelo ambiente, sacou? Quando eu escolhi também o trampo que eu queria aqui, não foi só por morar fora, mas foi que saber como era o ambiente, eu falei com algumas pessoas. Então, se tu estudar o suficiente, normalmente tu vai conseguir escolher o ambiente que tu vai trabalhar, o que é uma vantagem gigante sobre outras pessoas, porque nenhum dos meus amigos consegue entender isso. Que eu falo assim, cara, fiz umas entrevistas lá e escolhi essa. E eles não conseguem entender, tipo, não entra na cabeça. Até minha mãe, uma vez que eu saí de um trampo e aí eu tive umas propostas e estava rejeitando. Cara, minha mãe não conseguia entender como que eu não aceitava alguns trabalhos. Eu falava, não gostei. Eu falei assim, como assim, filho? Você tá sem trabalho? Eu falei, não, calma, eu tô estudando, eu sei que eu vou conseguir escolher uma boa. Se daqui a 3 meses nada sair, eu vou pegar a menos pior, beleza, mas eu quero estar num ambiente legal, sabe? Então, é isso que eu tenho, sim, da minha parte, que essa que é a minha experiência. E tu, Vinícius, o que tu tem pro teu irmão? Ela devia pensar, como que o Neymar tá recusando a convocação da seleção? Aceita. E é legal tu perguntar isso daí, Gabriel, da parte da competitividade, porque o próprio Rubens,
ele é um cara que falava pra gente, ele falava muito essa frase do Isaac Newton: se eu vi mais longe é porque eu subi no ombro de gigantes. E faz todo sentido na nossa área, porque nós três mesmos, a gente é um exemplo de pessoas que se ajudaram na nossa área. A gente começou junto, tinha um grupo, se incentivava, estudava junto, apoiava, dava dica, recomendava. E quanto mais relações assim você tiver, você vai ver que só te facilita, porque hoje em dia eu tenho muita tranquilidade de relação ao emprego, porque eu sei que se um dia eu for voltar para o Brasil, eu tenho pessoas que já começaram comigo e hoje em dia têm posições de liderança, que já conhecem meu trabalho, sabem como eu sou e ajudariam a conseguir uma realocação. E do mesmo jeito que eu também procuro ajudar as pessoas a crescer. Programação é uma grande comunidade. Infelizmente tem pessoas que são mais fechadas, mas aí é a exceção, eu acho. E se você começar a trampar, não veja como uma competitividade, como uma competição, veja como um time. E quanto mais os seus companheiros crescerem, melhor vai ser para o time. Acho que eu acrescentaria também que, assim, por padrão, essa área de tecnologia, ela tem muita, mas muita vaga e muita gente trabalhando nisso também. Então, acho que uma área que é tão vasta, assim, que tem muitas opções e possibilidades, naturalmente acaba sendo menos competitivo. Então, é diferente de alguma coisa que vai ter menos vagas ali, onde o ser humano, né, tem alguns estudos legais que mostram isso, mas na real o instinto do ser humano ali vai acabar muitas vezes sobrevalecendo ali essa ética que o ser humano deveria ter um com o outro, assim, né? Então, o que faz crescer essa produtividade essa competitividade, desculpa, de uma forma um pouco ruim. Então, acho que naturalmente ela já é bem menor porque tem muita vaga mesmo. Mas acho que depende bastante das pessoas, né? Como sempre. E o que eu percebo bastante nas empresas que eu já passei é que depende muito daqueles high seats ali, né? Daquelas vagas que estão sendo ocupadas pela liderança, pela diretoria. Depende muito de como eles passam isso para os times que eles cuidam. As pessoas acabam reagindo de forma diferente. Então eu já tive empresas que, podia ter milhões de vagas, mas a liderança queria propor essa competitividade meio insana, sabe? Uhum. Isso não era saudável, mas de forma geral, acho que é bem difícil encontrar, assim, muita competitividade ruim, sabe? Legal. Isso junto um pouco que a gente estava falando de começar a gravar, né? Que nós três trabalhamos hoje em empresas que elas estão se preocupando com a parte do bem-estar, né? Tá todo mundo remoto, assim, eles estão proativamente criando algumas ações, sabe? E novamente são coisas que meus amigos não têm, que não estão na parte de tecnologia, então eu me considero bem sortudo nisso. Acho que o principal, até voltando à tua pergunta, que muito obrigado por fazer essa pergunta, até acho que é legal a gente compartilhar isso para todo mundo, é que tu tem que estudar, tentar ter consistência e ter paciência. E a regra que eu também acho que eu já falei outras vezes, que eu uso normalmente assim, ó, se eu não gosto do lugar, minha primeira coisa é ser proativo, tentar mudar para o melhor o lugar, e depois, se não der certo, eu me mudo, sabe? Ou o ambiente se muda, ou eu me mudo, e quando tu vai estudando mais, tu vai se sentindo seguro para fazer isso, sabe? Essa é uma grande diferença. No meu começo de carreira, eu já trabalhei num lugar que às vezes eu tinha dúvida se eu tinha que estar lá ou não, sacou? Mas eu era muito seguro. O que eu faço? E com o tempo vai passando, essa insegurança pra mim passou demais. Tipo, claro que eu não quero ser mandado embora, mas eu não tenho esse medo, sabe? De mandar embora, fazer paciência. O que eu fiz errado? Por quê? Como que eu posso melhorar na próxima para que não aconteça de novo, sabe? Mas não é uma coisa que vai me tirar o sono, claro. Como tu falou. Monta a reserva de emergência, se prepara e tenta dar o teu melhor. Legal. Pelo menos na minha área é totalmente ao contrário, né? Vocês devem saber que cada ano que passa tem mais advogado, né? E menos oportunidade. Então é muito difícil encontrar um... Eu tive sorte, pelo menos onde eu trabalhava o ambiente era muito bom, mas pelos meus amigos que eu converso, o ambiente é muito competitivo, né? Um querendo... pela questão também que o Gabriel falou de sobrevivência, um querendo sobreviver, né? E passar por cima do outro, digamos. E a programação, sim. Então, é uma boa resposta essa que vocês deram. Dá mais certeza que eu tô no caminho certo. Sim. Não então, é... Sou antiga área, Gabriel. Não é advocacia. Advocacia?
É a antiga área dele, ele falou que é a área dele. Agora ele é programador. Pô. Ah, sim, vamos ver, né? tua- Tô com algumas entrevistas aí, vamos ver se sai. Eu já comecei o processo de entrevistas e vamos ver se sai alguma. Vai, daqui a pouco dá certo, cara. É o esquema de estudar e ter paciência. E só também pra gente pintar outro lado, assim, que não é tudo mil maravilhas, né? Eu conheço gente que trabalha em lugares que não gosta e precisa estar. Então, não vai dar certo sempre, mas acho que se tu se mantiver atualizado, estudando, com paciência, criar bons contatos, eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é que eu criei vários amigos, assim, né? E o que também é diferente quando eu falo com alguns amigos, sabe? De que eu tenho amizade com muito cara de trabalho. Onde eu fiz mais amizade depois que tu sai da faculdade, né? Tu não sai mais na rua pra conhecer gente nova. Então, ou tu vai jogar bola, ou tu vai estar, sei lá, num bar, tu conhece alguém. Mas, normalmente, meus amigos foram do trabalho. E, pô, eu me orgulho muito de estar num ambiente que eu falo assim, cara, esse cara é meu brother. Acontecer alguma coisa, eu posso mandar uma mensagem assim, esse cara vai me ajudar, sabe? Uhum. E aí, isso vem com tu poder escolher ambientes bons também. E Gabriel, não se preocupa que se não der certo nas entrevistas, a gente faz aí no teu lugar, eu faço pra tu, e a gente consegue teu primeiro emprego aí na marra. Não, calma aí, isso não aconteceu ainda? Ele não me achei que ajudou, vocês já estavam pedi, mas fazendo. ele não me ajudou. Tá gravando ainda? Tá gravando? Não sei se pode falar aqui. Mas ele já tá usando minha foto no LinkedIn dele já. Eu tenho um portfólio também. Pelo menos deixou o LinkedIn dele mais bonito. Eu não tinha nenhuma, confesso, eu não tinha nenhuma foto profissional, aí eu acabei optando pela do Pascoal Dev pra pôr no meu LinkedIn e no meu currículo. É sério? Eu tô zoando, não é possível. Porque eu lembro que você, há 10 anos atrás, sei lá, eu achava vocês mais parecidos. Agora já tá. Agora pra mim tá claro. Porque naquela época eu confundi, mas eu acho que hoje eu não confundiria, não. Eu acho que o sorriso deles é bem diferente. Mas, assim, se os dois ficarem Bonitinho. sérios, mano, aí passa desapercebido, eu acho, os dois. O Pra meu mim, topete mais é pra bonito. cá, o dele é pra lá. Pode crer. Eu acho. Mas é. Ah, Caraca, legal. vocês fazem isso de propósito, certeza, pra diferenciar. Mas vamos ver se ele me ajuda. Pô, nas- galera, eu nas acho- entrevistas. Eu acho que é isso. Obrigado, Gabriel, novamente. Espero falar em breve contigo. Bem-vindo ao mercado, à profissão. Vou acompanhar. Eu estou acompanhando lá no Pascoal Dev, lá no YouTube. Eu vi os primeiros vídeos. Espero que tu esteja estudando sério, porque, segundo o Vinícius, né, tu é um pouco mais relaxado do que ele. Então, estou torcendo para que dê certo e mantém a gente atualizado aí sobre as entrevistas, né? Daqui a pouco tu certeza que consegue um emprego aí. Então, eu já tô. Bom, eu não sei nem se dá pra comentar aqui, mas já tô fazendo algumas entrevistas. Tô na fase, digamos, de esperar o gestor dizer se aprovou ou não, né? Já passei pela parte técnica, a parte de conversar com o RH, com o gestor e agora só falta o sim ou não para algumas aqui. E até isso também que é importante para os Estados Unidos também. Eu tenho 2 entrevistas que eu já fiz projeto técnico, me entrevistaram e a fronteira não é impeditivo, né? Isso nunca aconteceria se eu tivesse seguido na carreira de advocacia. Eu nunca conseguiria um trabalho remoto estando no Brasil para fora, né? Então, obrigado pela oportunidade aí, pelo tempo de vocês. E quem quiser mudar, né, de área, quem tiver insatisfeito ou tiver medo, pode arriscar. Basta dedicar, né? E quem quiser conversar aí, vê no Pascoal Dev, ele dá muita dica e o povo acho que já tá cobrando ele, né, pra seguir com a série, que acho que parou na terceira. Já Sim, vai pular parou. pro desfecho Eu tava final esperando e- os próximos. Então, Eu até galera, falei com o cobra o Vinícius, Pascoal quando Dev tu lá. vai fazer os próximos? Ele fica vendo muito Naruto e não faz vídeo, então dá pra cobrar ele lá. Vamos cobrar. Então, ó, pessoal, vai lá no Pascoadev, @Pascoadev no Instagram ou no Twitter também. Procura no YouTube, Pascoadev, vocês vão ver lá a série. E até assiste esse vídeo aqui, vai lá no Pascoadev, também procura @Pencast Oficial no Instagram, no Twitter e vai no Pencast também no YouTube, porque vocês vão ver como os dois são bem parecidos mesmo. Dá pra passar, numa entrevista assim, pra quem não conhece, dá pra passar fácil pra fazer entrevista remota no lugar do outro. Gabriel Lima, Vinícius, obrigado mais uma vez.
Gabriel Obrigado, Pasquantânio, obrigado bem. Obrigado E até a próxima, também. pessoal. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, @Pencast Oficial no Instagram, no Twitter e também Pencast no YouTube. Segue lá a gente, segue também lá no Spotify ou qualquer outro aplicativo que você tem para usar podcast. E até a próxima. Valeu!